Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Deus escreve certo por linhas tortas. As pessoas costumam dizer. Alguém poderia argumentar que, bem, talvez o torto seja o nosso coração, seja nossos olhos. Nós temos dificuldades para entender, mas o que Deus faz terá sempre a sua lógica, terá o seu sentido. Bem, pode ser. Mas o fato é que os caminhos de Deus muitas vezes são misteriosos para nós. E ele diz, por exemplo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nos ultrapassam, e os caminhos pelos quais ele conduz a nossa vida, a nossa alma, podem ser bastante surpreendentes, muitas vezes, né? Madre Teresa de Calcutá entendeu que Deus o chamava para a vida religiosa e isso não mudou. Mas sim mudou que ela abraçou essa vida religiosa numa congregação concreta, mas pouco a pouco foi vendo que não era aquele o seu lugar, que Deus lhe pedia outra coisa, que saísse, que fundasse uma outra congregação, como de fato ela acabou fazendo. E nesse processo de se dar conta disso, ela escutava algumas locuções, algumas frases que Deus lhe dizia. Uma vez, uma frase que ela registrou, que virou até um título de um livro com as suas cartas, dizia assim: venha, leve-me aos becos dos pobres, venha, seja a minha luz. Come be my light, virou o título do livro que se publicou, acho que póstumamente dela com as cartas dela, né? Venha, seja você a minha luz. Não faz muito tempo atrás, nós escutamos do Nosso Senhor no Evangelho umas palavras muito parecidas a essa, sem ser domingo passado ou anterior, se não me engano. Essas foram aquelas palavras de Jesus: vocês são a luz do mundo. Uma hora ele diz, eu sou a luz do mundo, mas depois ele diz também, vocês são a luz do mundo. Vocês têm que ser luz, vocês têm essa missão de iluminar, de ser luz. Então eu queria focar hoje a nossa oração, nosso momento de reflexão, sobre isso daí, entender essa missão que o Senhor nos deixou, de ser a sua luz. Claro, Madre Teresa de Calcutá viveu isso de uma maneira heróica, maravilhosa, num âmbito concreto, que possivelmente vai ser o diferente do nosso, mas para todos nós Jesus falou isso, que temos que ser luz, que temos essa missão de iluminar. O que ele quer dizer com isso? Bem, as imagens são, em geral, muito ricas de significado, e as imagens do Evangelho especialmente. Até para isso serve a imagem, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, a gente costuma falar, né? Porque aquilo congrega, resume muitas coisas, né? E daria para interpretar de diversas maneiras, mas me parece que um ponto que está muito presente aí é que nós devemos transmitir o que Jesus nos deixou, em primeiro lugar, pelo exemplo, pela nossa vivência daquilo. Mostrar o caminho para as pessoas, percorrendo em primeiro lugar, esse caminho, sendo uma referência para os demais. Junto com isso que ele fala que nós somos a luz, ele diz, não se acende uma luz para colocar debaixo, mas no alto, uma cidade colocada sobre a montanha não pode ficar escondida. E naquela época, a cidade na montanha era um ponto de referência para o caminho, não tem GPS, não tinha, né? Então você via, não, ele vai passar à tua direita, vai estar a tal igreja, a tal cidade, à tua esquerda. Então eu encontro o caminho, uma cidade posta no alto da montanha. Nós devemos mostrar o caminho para as pessoas à nossa volta. Escutei uma vez esse bispo americano, Fulton Sheen, que ele está com um processo de beatificação, um homem muito bom, escritos maravilhosos, né? E ele uma vez foi chamado para dar uma palestra numa cidade lá, e ele não conhecia, chegou lá, e ele perguntou para um rapazinho, olha, como é que chega na prefeitura? Era na prefeitura que ele tinha a palestra dele. E aí o rapaz indicou, pega ali a esquerda, a direita, etc, né? O que
que você vai fazer lá, padre? Vou dar uma palestra. Ah, é? Sobre o que é a palestra? Sobre o que a gente tem que fazer para chegar no céu. Olha, é aberta, se quiser, pode assistir lá. Você pode vir também assistir aquela palestra. E o rapaz falou para ele, padre, não me leve a mal, mas o senhor nem sabe chegar na prefeitura, né? Falou assim, chegar no céu, né? A credibilidade está meio baixa, né? E ela, enfim, brincadeira, mas ele começou a palestra contando essa historinha, né? Então, primeiro se eu vou mostrar o caminho para o céu, primeiro eu tenho que estar empenhado, né? Tenho que estar seguindo esse caminho, eu tenho que, saber mais ou menos para onde a coisa vai, porque eu percorro esse caminho, porque eu sigo isso daí. E é algo muito humano, sabe? A gente aprende através do exemplo. E a maneira mais natural de aprender é essa, de ver o nosso pai, nossa irmã, como é que ele faz, né? Interessante, né? Como tem algumas maneiras que a gente tenta ensinar as coisas e custa. Fazer uma lista de exercícios, de matemática, não sei, né? Agora, história, qualquer criancinha pequena fica o tempo inteiro querendo história, né? Mãe, conta uma história. Vô, conta uma história, né? Engraçado, né? Como a gente gosta desse negócio. A gente foi feito para aprender através do exemplo. Ah, ele fez isso, ele fez assim. Ah, não, ele fez assim, saiu desses apuros, dessa maneira. Ah, que interessante. Assim a gente abstrai, a gente capta. Como é que eu posso viver? Através do exemplo das pessoas à nossa volta. Um estudo que fizeram para tentar ver essas coisas de psicologia social, de como alterar o comportamento das pessoas, o objetivo era de reduzir o consumo numa vizinhança lá, não lembro se de água ou de luz. Tentaram 3 folhetos com 3 estratégias diferentes que distribuíram naquelas casas. O primeiro falava do dinheiro. Olha, se você economizar tanto, 10%, você vai cair em tal faixa, isso no ano vai render uma economia de não sei quantos, né? O segundo folheto falava do bem para o meio ambiente. Se você economizar, isso vai equivaler num ano ao número de árvores ou área desmatada, não sei, né? Que você vai, então, o bem que você vai produzir, isso é uma coisa tão simples que economizar ali, ou água, ou energia, não lembro, né? E a terceira era fazer uma comparação. Olha, as pessoas que moram estão gastando isso, estão gastando aquilo, você está gastando tal, a tendência das pessoas nesse nível. E foi esse terceiro folheto que melhor funcionou. Os outros primeiros 2 não deram muito fruto, não. Ah, tudo bem. Agora, se os teus iguais estão fazendo assim, isso mexe com a gente. Isso é... Opa, a gente cresce muito com esse parâmetro, né? O que as meninas aqui vestem, o que cai bem, qual que é o tipo de humor na minha sala, como é que as minhas primas, o que eu tenho que fazer, a gente pega muito daí, né? Através do exemplo das pessoas à nossa volta. A gente tem a cabeça pensada nisso. E não é à toa que muitas vezes sai pela culatra as típicas antipropagandas. Se eu quero alertar as pessoas contra o mal, por exemplo, do suicídio, né? A pessoa se suicidou e aí... Engraçado, isso mais do que afastar as pessoas, mais promove, curiosamente. Escutar uma história de suicídio tipicamente aumenta no vídeo. Ou mostra lá, põe um cartazinho, olha, nesse supermercado no último mês foram furtados não sei quantos, 325 itens diferentes, por pessoas que tinham como pagar. Em geral, você põe isso aumenta o número de furtos. Agora, eu também podia, né? Ninguém está olhando agora, né? Engraçado, né? A gente fala, nem dá ideia, porque a gente capta as ideias e a gente leva à prática, né? Nem fala, nem dá ideia, porque o pessoal já vai começar, né? É assim, curiosamente, né? A gente se deixa influenciar por essas coisas. Até a gente vê no fenômeno dos influenciadores, o número de seguidores que tem os jogadores de futebol, e ver o que ele vai... Eu não estou seguindo ali as jogadas dele, eu estou seguindo o que ele está escrevendo, a opinião dele sobre, sei lá, arte, música, roupa, mas o critério, o talento dele é chutar uma bola, né? Mas a gente compra o conjunto completo, tipicamente. Não, eu quero ter o cabelo, usar o mesmo boné, ou a roupa, o vestido dessa atriz famosa, porque eu quero ser que nem ela. A gente não consegue muito facilmente separar, não, é só esse aspecto. Não, é o conjunto completo, né? É assim. E por isso também Jesus quer que a gente transmita a fé através do exemplo da nossa vida. E um pouco de trás disso está essa imagem da luz. 3 obstáculos que a gente poderia colocar para não viver essa nossa missão, que eu queria repassar com vocês. Primeiro,
Uma falsa humildade. Achar que seria vaidade da minha parte pensar que eu posso ser referência para alguém em qualquer coisa. Não, vaidade, eu não sou referência para ninguém, modelo nunca vou ser. Poderia ser um exemplo, um obstáculo para a gente viver essa missão. Outro, a covardia, que até costuma estar de trás dessa falsa humildade, no fundo uma covardia de não querer nos complicar demais a vida. Não querer enfrentar, em geral, que vai de mão dadas com um pessimismo meio paralisante, essa covardia. E por último, a falta de vida interior, a falta de fato dessa vivência da vida cristã, da união com Deus, que é a condição sine qua non para que eu possa depois transmitir isso às pessoas à minha volta, né? Então, começando com essa ideia da humildade mal entendida, que no fundo é essa vozinha dentro da gente que nos diz quem você pensa que é, para querer dizer para os outros o que eles têm que fazer, não têm que fazer, que isso é pecado, que isso você deveria fazer. Você não é ninguém, né? Para falar essas coisas para os outros. E a verdade é que convém estar predispostos ou prevenidos contra o vício da vaidade, porque a vaidade é um vício pernicioso que é capaz de estragar até a mais santa das ações. A gente é capaz de ficar vaidoso pelas coisas mais nobres, né? Até de amar a Deus, de ajudar as pessoas que se aproximem de Deus. E fazer isso, as boas obras trazem a sua recompensa. E é gostoso isso daí. Amar nos faz felizes e nos faz mais amáveis. E ser amado é gostoso. Então as boas ações, elas trazem consigo a sua recompensa, né? E o problema é quando a gente foca na recompensa e não na boa obra, não no amor. Quando o que eu busco do amor é o prazerzinho que eu sinto com aquilo. É claro, né? Aí eu estou envenenando o amor, é a morte do amor. A vaidade é uma certa morte, estraga as coisas. Aquele mito de Narciso, da mitologia grega, é um pouco um símbolo disso, em que ele, um jovem, belo rapaz, que uma hora vai beber água num lago, água muito parada, então se contempla a imagem dele na água, fica apaixonado com a sua imagem e não consegue mais sair dali. E fica ali olhando para si mesmo, né? Embasbacado com a sua beleza. E aí então ele morre ali, ele vira o Narciso, que é uma planta que fica no beira dos rios, a folha assim, a flor olhando meio para baixo, né? E que é como se estivesse olhando o seu reflexo nas águas, Narciso. Mas essa imagem, né, que a morte, que a vaidade é isso. Eu transformo a boa ação numa espécie de negócio no qual eu quero o lucro daquilo, eu busco alguma coisa para mim, um ganho. Ou como diz Louis Lavelle, que tem um livro sobre isso, eu transformo a minha vida num espetáculo para mim mesmo. E é claro, né, quando a minha vida é um espetáculo para mim mesmo, eu tenho que ficar oscilando entre a plateia e o palco. O palco da minha vida que eu estou vivendo, mas depois eu saio dali, me coloco na plateia para ver como é que eu fiquei, né? Tira a foto, vai ver como é que ficou. Hoje em dia você tem a selfie, você já está na hora online ali vendo como é que você está, né? E é um belo exemplo também, né, de como, bem, eu estou tirando a selfie, gravando o que eu estou fazendo, ao mesmo tempo eu tenho que estar pensando em duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu não consigo estar ali atento àquilo e pensando como é que seu ângulo ficou legal aqui, se tem que pôr mais para a direita, se o meu cabelo não sei o quê, né? Então é claro, né, estraga a vida. Está o tempo inteiro registrando, calculando como é que eu estou ficando com aquilo ou não estou ficando. Às vezes acontece isso, né, que uma pessoa se empenha, cresce, faz algo de notável, de louvável e se acomoda ao contemplar a sua glória, ao contemplar a sua conquista. Típica pessoa que, acho que eu já comentei para vocês, que fizeram uma pesquisa sobre a taxa de acerto de economistas, fazendo previsões para o futuro. Como é que vai ser o dólar ano que vem, a taxa de juros, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E o resultado dessa pesquisa sobre as pesquisas, quase isso, né, é que, em geral, não muda muito se a pessoa tem doutorado, tem só graduação em economia, enfim, que seja economista pelo menos, mas se fez um pós-doutorado, a taxa de acerto dele não cresce tanto. Um fator que acharam significativo de correlação positiva, na verdade negativa, foi entre a fama do economista e a taxa de acerto dele. Só que é uma correlação negativa, ou seja, quanto mais famoso o economista,
menos a chance dele acertar as previsões dele, curiosamente, né? Deveria ser o contrário, né? Mas a chance desce, decai. Por quê? Bem, porque eu já sei, né? Talvez essa coisa do acomodar-se da vaidade, da pessoa que já... Não, porque eu já sou famoso, eu já não preciso estudar muito. E o recém-formado lá, que ainda tem que fazer a fama, ele se empenha. Não, vou ver aqui o negócio no detalhe, né? Porque eu quero acertar, porque importa acertar, né? Interessante, né? Esse fenômeno da pessoa que se acomoda. Lá na minha casa passaram esses dias um filme muito intelectual chamado Rocky 3, enfim, do pugilista. Tem frases de... O pessoal brinca, né? Que parece que usa um dublê para cenas de diálogo, né? Tem que usar um dublê porque o resto é com o próprio ator ali, que isso ele faz bem, né? Sair no soco lá com todo mundo. Mas a história é legal, né? Que uma hora o treinador fala para ele, pro Rocky, ele já é o campeão do mundo, e ele fica super badalado. E o treinador fala para ele que ele vai ter que enfrentar lá um oponente que o desafia, e você não tem a menor chance contra esse. Porque aconteceu contigo que a pior coisa que pode acontecer com um lutador, você ficou civilizado. Então já era. E esse teu oponente, ele é uma besta, né? Ele é um animal, então você não tem a menor chance contra ele. Interessante, né? E de fato, né? Ele toma um pau lá do outro lá. Aí ele tem que voltar à raiz, e o treino dele lá antes era só tirando fotinho lá com o pessoal, dando autógrafo lá, pulando de corda, todo mundo filmando, balões, né? Porque ele é o grande campeão, mas já Nutella, né? Já virou como você diz, né? Tem que voltar a ser o lutador raiz, né? E o Apollo fala para ele, quando eu te conheci, é uma das frases mais legais do filme, quando eu te conheci você tinha olhos de tigre, cara. E aí, enfim, é uma das músicas mais famosas, Eye of the Tiger, né? Que é o Rocky tem Eye of the Tiger. Então é legal, né? Nesse sentido, vindo para a vida real, mas também um grande atleta, me chamou a atenção uma série que saiu do Michael Jordan, grande jogador, ídolo meu da adolescência também, e que fizeram sobre a última temporada dele, e ele já era super badalado, famoso, rico. E aí o jornalista que acompanhou o ano inteiro ele, a equipe que depois nasceu essa série, uma hora pergunta, entre uma propaganda que ele fez de tênis e uma entrevista, uma roda de imprensa, super badalação, ele está ali meio concentrado, sentado, e aí o jornalista pergunta, Michael, o que você está pensando agora? Ele fala, no campeonato. Eu penso o tempo inteiro no campeonato. Entre uma coisa e outra e tal, minha cabeça vai para lá, como é que eu ganho esse negócio? Interessante, né? Não ficou civilizado nesse mau sentido, né? Em louros ali. Não. E por isso, se tiver a carreira dele, é um negócio impressionante. Ele vai melhorando sempre, né? De uma impressão, não para. Sempre melhora, parece que não dá para melhorar, ele duplica o seu desempenho. É impressionante, né? Porque ele tem essa garra, né? Essa determinação. E me parece uma bela imagem da atitude que a gente tem que ter para evitar a parasita da vaidade, que seria capaz de roubar nossas energias e matar essa missão nossa. E uma boa maneira é justamente ter esse foco. Os santos tinham quase essa obsessão para amar Deus, para servir o próximo. Um exemplo bonito disso me parece que é Dom Bosco, um santo muito ligado aqui a Brasília, né? A biografia dele é interessante, como ele já é muito badalado em vida, famoso, fama de santo. Uma hora ele vai lá à França, todo lá, as senhoras lá da França ao redor dele, deixa eu tocar o santo, naquela coisa assim, super, né? E você fala, poxa, que negócio mais tóxico, né? Vai estragar o cara, vai embora daqui, né? Mas ele tá ali super de boas, assim, tá super tranquilo, né? Tá tudo indiferente aquilo tudo. Ele só tá atrás do dinheiro daquelas senhoras lá. E ele vai, porque ele precisa de muito dinheiro para as obras sociais dele, né? E tá um bando de rapazes lá morrendo de fome, que ele precisa, e construiu a expansão do colégio, então ele tá atrás, me dá o teu dinheiro aqui, tudo bem, eu dou autógrafo aqui que você quer, fica aqui com um pedaço do meu cabelo, pega o cabelo inteiro se quiser, mas eu quero o teu dinheiro, me passa aqui, né, os teus, porque esse eu preciso. Ele o tempo inteiro na vida ele tá focado nisso, né? Um coração de um pastor impressionante, né? Aqui eu achei interessante, visitando o santuário dele, tem uma espécie de cripta lá, e uma espécie de sepulcro dele, né? Enfim, parece ter uma relíquia dele ali. E com aquele lema, Animas dami ceteratoli, dá-me almas, o resto leva embora, fica contigo, mas me dá as almas. O que me interessa são as almas. O que me interessa é levar as almas para Deus, salvar, né, a alma desses rapazes, dessas tantas pessoas. É isso que me interessa. O Michael Jordan, da santidade, do apostolado, né? O pastor ali, ele quer aquilo. E o resto, tanto faz, né?
Então, esse é um bom remédio, sabe, para a vaidade. Não é, vou deixar de fazer uma coisa boa porque me faz vaidoso. Não. Quando alguém tem essa saída, eu penso sempre na parábola do joio e do trigo, que são duas plantas bem parecidas e cujas raízes crescem meio entrelaçadas. Se você arranca o joio, vai arrancar o trigo junto também. E não é solução. Se, como eu, quando ajudo alguém eu fico vaidoso, então vou deixar de ajudar os outros. Não é solução isso daí, né? Não deixe de ajudar os outros, é uma coisa boa que você faz. Ok, ficar vaidoso é uma coisa ruim, mas não corte o trigo junto com o joio. Isso sim, luta para retificar a intenção. Mas não te esquives na luta contra a vaidade, para deixar de fazer aquilo que vale a pena. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no alto, e assim ilumina todos que estão na casa. Brilhe assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Brilhe assim. É como se o Senhor nos dissesse, olha, eu não te acendi, eu não te dei essa fé, os talentos que eu te dei humanos, essa simpatia, não sei, essa inteligência que você tem, não sei, o que você tiver, eu não te dei essas coisas todas, a formação tão boa que você tem, cristã, para depois isso for para ti, também para ti, mas não só para ti. É para você ir para o céu, não há dúvida, mas é para levar outros também, entendeu? É para arrastar as pessoas, é para iluminar as pessoas. Então não venha te colocar debaixo da mesa. Eu não te acendi para você ficar debaixo da mesa. Não me venha com essas desculpas, é mais ou menos, me parece, né? Dá para entender algo assim dessas palavras do Senhor. Temos uma missão que Deus nos confiou e temos então que, lutando para retificar a intenção, fazer o que for, mas levá-la a cabo, não esquivar-nos a ela. Como já adiantamos, de trás, às vezes, dessa falsa humildade, se esconde uma covardia. O não querer comprometer-se, não querer complicar-se. E uma outra aliada dessa covardia é uma visão bastante negativa da realidade, que nos deixa mais tranquilos, ou querendo nos deixar tranquilos. É esse pensamento de dizer, bem, eu queria fazer algo pelas minhas amigas, pelos meus familiares, pelo mundo que eu vivo, mas as minhas amigas estão tão perdidinhas, coitadas, né? Na minha casa lá, meu pai, minha irmã, aqui não tem muito de solução não, sabe? O mundo de hoje, não porque a mídia, porque as redes, porque então, nem adianta, sabe? Nem adianta, porque a coisa está tão mal, não vai dar certo mesmo, então não preciso fazer nada. Olha só aqui, tranquilo, né? Então, já fico assim sem fazer nada. Não, né? Não é também, não é por aí, não é por aí. Essa imagem da luz ajuda a gente a pensar, olha, porque está escuro, aí que a luz é mais importante, né? Em pleno dia, talvez não faça muita, a gente apaga a lanterna, né? Agora que apagou a luz aqui, breu, acende aí o celular, não sei, né? Alguém pega uma vela, porque é muito valiosa a luz, justamente quando está escuro, né? É o que diz São Pedro, ele compara aos cristãos, na sua segunda epístola, a lanternas que iluminam em lugar escuro, quasi lucerna lucente in caliginoso loco, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja nos corações. Tem que brilhar mesmo, e no lugar que mais está afastado de Deus, pois aí vai fazer mais diferença o meu testemunho, o meu exemplo. Um rapaz me falava, contou um caso assim, estava lá num churrasco com uns amigos, e aí os rapazes falando de bobagem, falando de mulher, falando de baixaria. E aí perguntaram para ele, e aí você namora, né? E aí, como é que tá, né, o sexo, o namoro, como é que tá o negócio, né? Conta aí pra gente, estava a hora de compartilhar todo tipo de, sei lá, né, coisas absurdas e tal, né? Quem que era o mais maluco deles, né? O mais... E aquele rapaz falou, não tá. Como assim não tá? Não, eu vivo a castidade do namoro com a minha namorada. Todo mundo ficou, como assim? Escândalo geral, o pessoal começou a rasgar as vestes. Que absurdo, onde já se viu, põe esse cara. Mas não foram agressivos, né? Que a típica coisa é começar a fazer piadinha, pô, qual é desse cara, né? Mas não, ele falou com tanta naturalidade e simplicidade, e ele explicou, não, fico assim, eu acredito que é melhor, né, pra gente se casar e depois, pra até ser mais feliz no casamento. E é interessante, ele falou, depois um outro, respeitaram mais ou menos, mas depois um outro já, quando eu estava mais a sós, falou, sabe o que você falou? Isso acho que é o certo, sabe? Isso acho que era o melhor, sabe? Acho que eu não consigo, mas eu queria fazer isso também, viver isso que acho que era o bom. Acho que você tem que ter razão, todo mundo aqui está errado, só você que está certo mesmo. Legal, né? Um exemplo assim, como uma lanterna que brilha em um lugar tenebroso, né?
Ali, o cara foi um ponto de luz ali, mexeu, sei lá, né, se alguém se converteu ou não, talvez não. Mas pelo menos deixou uma fagulhazinha de luz do testemunho dele, né, na alma daqueles seus amigos. Deus se serve da gente. Eu estarei convosco. E não vos preocupeis muito com o que preparando o que vocês vão dizer. O Espírito Santo vos dirá naquela hora. Isso sim, não tenha medo de ir lá e falar, né? Aqui eu não vou saber o que falar. Não precisa. Se você se dispõe, eu vou te apoiar, você vai e vai dar certo. Da tua parte eu preciso só dessa audácia, dessa confiança. Confiança em mim. Aquela outra parábola do semeador, que vai jogando as sementes. Ele não é que ele pega a semente, bem, deixa eu fazer um estudo aqui de solo, do pH, do clima. Será que aqui é um bom lugar mesmo para colocar minha sementinha? Não sei, estou meio desconfiado, né? Vai que vem um passarinho. Olha, não é assim. Ele sai jogando a semente, entendeu? E bem, alguma vai cair em terreno pedregoso, outra no espinho, mas alguma vai cair, o Espírito Santo vai levar, e o vento lá, e vai cair em um bom terreno e vai dar fruto. Da minha parte eu jogo no ar. E com generosidade. São José Maria às vezes conta isso, alguém lhe perguntava, padre, eu até quereria fazer apostolado, mas eu não sei fazer apostolado. Eu não sei fazer. Não sei isso de aproximar as pessoas de Deus e falar da minha fé, da testemunho da minha fé, evangelizar, não sei. Como é que a gente faz isso? E ele dizia, olha, você já viu como é que os patos aprendem a nadar? Não, padre, nunca vi um pato aprendendo a nadar, né? Mas mais ou menos assim, estão ali com a mamãe pata, com os patinhos, filhotinhos, aí está ali do lado do rio, do lago, aí a mãe dá uma azada ali e cai, né? O patinho cai na água, fica meio desesperado, a princípio começa a mexer as patinhas ali, e daqui a pouco ele sai boiando, nadando, a coisa funciona, né? Os patos aprendem a nadar nadando, falava assim São José Maria, né? O apostolado se aprende a fazer fazendo. Não vou te dar um manual aqui, como é que, não sei lá, seria estranho, não funciona isso, né? Te lança aí, assim como você compartilha as coisas que te empolgam, também é normal, né, que você compartilhe que você está empolgado, porque vou no retiro, eu fui, me confessei, me deu muita paz, agora uma missa para mim é muito importante, agora a quaresma, normal, que nem estou entusiasmado com o jogo do meu time que vai ter, não sei, né, ou com um novo livro, uma nova banda, uma música que eu descobri, a gente compartilha aquilo que a gente gosta, com naturalidade, e Deus vai fazer o resto, né. Deus vai queimar nos corações depois dessa luz que a gente vai colocar ali. Aquele primeiro ponto de forja, tão bonito. Filhos de Deus, portadores da única chama capaz de iluminar os caminhos terrenos das almas, do único fulgor em que nunca se poderão dar escuridões, penumbras ou sombras. O Senhor serve-se de nós como tochas, cada um de nós, tochas, para que essa luz ilumine. De nós depende que muitos não permaneçam nas trevas, mas andem por caminhos que levam até a vida eterna. O Senhor serve de nós, como essas tochas acesas. E aí é o último ponto para a gente pensar, né, que para realizar essa missão, a minha tocha tem que estar acesa. Eu tenho que amar a Deus, amar a Cristo, ter vida interior, ter vida de oração, ter vida sacramental, estar em estado de graça, para que depois eu possa comunicar isso para as pessoas à minha volta. Ninguém dá o que não tem. Se o sal perde o seu sabor, para nada mais serve, senão ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Diz Jesus, né, junto com a luz. Se a luz se apaga, como a luz das virgens nécias, Jesus fala, né, a parábola das virgens nécias e das prudentes, todas estavam com uma lâmpada acesa, mas algumas deixaram que se apagasse, acabou o óleo. E chegou o noivo e elas não tinham como iluminar, não puderam entrar na festa, né? Manter acesa. Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar a fé sobre a terra? Jesus coloca essa pergunta. Será que não vai ter se apagado? Ok, hoje está aí, mas não vai apagar? Não deixe que se apague, como que se dissesse, comunicasse esse seu desejo. Não deixe que se apague o teu amor a Deus, a tua fé. Cultiva isso, porque é só assim que você vai depois ser capaz de transmitir isso aos outros. São José Maria dizia que o apostolado é a superabundância da vida interior, o transbordamento, que é tão intenso em mim que não tem jeito, né? Transborda. Eu vibro tanto com isso que não consigo me segurar. Isso me falava um rapaz uma vez também, recém-convertido, muito empolgado. Falei, padre, eu fui na festa lá daqueles meus amigos, todos perdidos, completamente malucos, como eu era até anteontem. E ele fala, mas assim, aquele era o pior dos ambientes, mas eu não consigo não falar de Jesus para as pessoas, eu simplesmente não consigo.
Então comecei a falar, e de fato, né, ele tinha vindo se batizar, a avó dele, a mãe, todo mundo da família ali, a vibração dele era tão assim, contagiosa, né, que ele estava fazendo um estrago violento aí na família, entre os amigos, e a gente está muito distante de Deus, né, mas ele vibrava aquilo com tanto entusiasmo e tanta espontaneidade, né, é assim, né, a luz do mundo. Mas pelo lugar eu tenho que estar vibrando. É o lema de Santo Tomás de Aquino, contemplata alis tradere. Dar aos outros as coisas que eu contemplei. Contemplata alis tradere. Entregar aos outros aquilo que eu contemplei. Em primeiro lugar, eu tenho que contemplar, né? Ele era muito contemplativo. Mergulhava nos mistérios de Deus. E ficava bobo, maravilhado com aquilo. E transmitia depois aquilo, né? Com aquela maneira tão impressionante que ele fazia. Também essa há de ser a nossa vida. E para que a gente concluir, então, podemos repassar, né, esses 3 obstáculos, as 3 soluções em ordem inversa para esses problemas. Primeiro é manter viva a fé, através da vida interior, porque aí a fé eu vou entender a importância, o amor de amar a Deus, de que as pessoas se aproximem de Deus, se eu mantenho acesa a chama da fé. Depois, a esperança, ter esperança, não me deixar paralisar pelo medo diante de um mundo de pessoas que estão de costas para Deus, para os valores cristãos, a esperança de vencer o medo que poderia me paralisar. E por último, o amor, que me leve de fato a me importar com os demais, de fato vencer o meu comodismo, pensar que vale a pena vencer as dificuldades para realmente abrir mão do meu conforto, da minha imagem, para fazer mais pelos demais, né? Fé, esperança, caridade são excelentes meios para que essa luz se transmita através de nós para muitas pessoas. Como fez Nossa Senhora, um título dela é a Estrela da Manhã, Estrela da Alva, Stella Matutina, que São Pedro citou, na citação que eu fiz agora há pouco aparecia, né, até que surja a Estrela da Manhã. A Estrela da Manhã, ela não é uma estrela, na verdade, né? Ela é um planeta, é o planeta Vênus, que por ser o planeta com uma órbita mais perto do Sol do que a nossa, quando ele surge no céu de noite, significa que o Sol já está chegando. Por isso se diz que é a estrela da manhã, porque anuncia que a manhã está chegando, o dia já vem. A noite se acaba e vai agora vir o dia, né? Como Nossa Senhora nos traz o nosso Salvador, a luz do mundo, Cristo. Então ela pode ser, esse título que lhe corresponde também, pode nos ajudar a olhar para ela, que isso nos ajudará a entender, a entusiasmar-nos com e a realizar cada vez melhor essa nossa missão de ser luz no mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.